De um modo geral, a imposição da marca financeira da besta será obrigatória em todo o mundo e a todas as classes de pessoas, desde grandes a pequenos e desde ricos a pobre. Confiram Apocalipse 13, 15 a 17. Esta marca, este sinal, será muito eficaz, porque está aqui a sobrevivência das pessoas, ou recebem o sinal da besta, e podem viver, trabalhar, fazer seus negócios, ir aos médicos, ao hospital, etc. Tudo será computadorizado e, ou recusarem este sinal, e são mortos por guilhotinas por todo o mundo, como acabamos de ler em Apocalipse 13, 15, e também nos textos iniciais, como Apocalipse 20, verso 4, que afirmam que foram degolados. E agora, pergunta-se por que as pessoas preferem ser degoladas do que viverem. Por que as pessoas preferem ou preferirão serem degoladas do que viverem? A resposta é que um grupo de 3 anjos, neste tempo, proclamarão ao mundo inteiro o Evangelho eterno e os juízos de Deus, como também poderá ser um simbolismo de 3 grandes e potentes estações de rádios e televisão, cujo teor se encontra em Apocalipse 14, 6 a 10. Os irmãos confiram. Como acabamos de ler, se alguém adotar a marca da besta, conforme está em Apocalipse, o texto que eu passei para os irmãos, prestar culto ao anticristo, ou à sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, tais pessoas serão eternamente atormentadas com fogo e enxofre. Essa será a razão de escolherem antes de serem mortos, do que sofrerem eternamente, porque desta forma adorariam o próprio diabo, que possuirá esse homem chamado de Anticristo. Em Apocalipse 7, de 9 a 14, existe uma visão dos mártires na glória, que muitos teólogos creem que são os santos da grande tribulação, os que recusaram essa marca. Diz o verso 14, que estes vieram da grande tribulação. Ultimamente, tem-se afirmado que no original grego está na grande tribulação e não de grande tribulação. O fato é que o de ou da altera o sentido da frase. Entretanto, era comum outra interpretação desta multidão. Estudava-se que nela estava toda a igreja de todos os séculos, que naturalmente ao longo da sua vida cristã tinham, como hoje, as suas tribulações, para entrarem e permanecerem no reino de Deus. E realmente o simbolismo da brancura de seus vestidos pelo sangue do Cordeiro se aplica a todos os reais cristãos de Cristo. O que realmente importa é estar resgatados com esse sangue da redenção. E também estes verão seus sangues vingados da grande
prostituta. Estes verão seus sangues vingados da grande prostituta, que haveria corrompido a terra no tempo da grande tribulação, como diz Apocalipse 19, 2. Quarto aspecto, os sobreviventes resistentes às bestas do Apocalipse. Segundo o que eu entendo nas Sagradas Escrituras, no tempo da grande tribulação, no tempo das grandes tragédias de Apocalipse, existem vários grupos de pessoas que vão sobreviver, tanto às tragédias, às pragas, como às bestas, ao governo mundial e à religião mundial. Sobreviver. Sobreviver. Sobreviver significa continuar a viver no meio das tragédias. Significa escapar às dificuldades. Significa resistir e sair vitorioso. E como nas guerras, nas batalhas, sempre existem alguns que escapam. Assim, creio que muita gente de muitas nações sobreviverão às grandes tragédias e hecatombes do Apocalipse. E muitos não receberão a marca. E haverão muitas batalhas no reino do Anticristo com outras nações, como se compreende em Daniel 8, 23 e 26. E Daniel 11, 36 a 45 e outras escrituras. Até porque eu creio que quando Jesus voltar para exercer o seu juízo na terra e depois estabelecer o seu reino milenar, no milênio, haverão pessoas de todas as nações que entrarão com o Senhor para esse milênio. O que se segue é o que eu creio. Primeiro, o sobrevivente escolhido dos judeus, ou sejam, 144 mil judeus das tribos de Israel. Em Apocalipse 7, verso 2 a 8, faz referência direta a este grupo. Os irmãos confiram o texto. Assim diz a palavra de Deus. Este grupo de judeus escolhidos são os que na terra seguirão o Cordeiro, são o coral de adoração a Cristo e são homens solteiros e santificados. São realmente um grupo muito especial. Apocalipse 14, de 1 a 5 diz. Os irmãos confiram. Segundo grupo, os sobreviventes do julgamento das nações, chamados ovelhas. Os sobreviventes do julgamento das nações, chamado ovelhas. Em Mateus 25, 31 a 46, entre outras, diz essas palavras: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Eu creio que aqui está o julgamento das nações na terra, que o contexto nos revela acerca dos que ajudaram Israel e os cristãos da grande tribulação nas suas angústias. Estas são as nações que lutaram contra o povo judeu e contra as chamadas cristãs da grande tribulação. E que o Senhor a uns chamarás de ovelhas, e bendito de seu Pai, e que possuirão o reino,
a quem também o Senhor os apelida de justos. Porque finalmente, até o rei Ciro da Pérsia foi chamado de servo e ungido de Deus, como diz em Isaías 44, 28, e Isaías 45, 1. E em Romanos 13, as autoridades são chamadas de ministros de Deus. Contudo, outros, aos que lutaram contra Israel e contra esses cristãos, o Senhor lhes chama de bodes e malditos, e uns seguem para o tormento eterno, enquanto os outros para a vida eterna, que nesse aspecto seguem com Cristo para o milênio. Eu creio que julgamento das nações é quando o Senhor vier com seus santos anjos no fim da grande tribulação. O assunto é explicado por Jesus nestas palavras: quando vier. Portanto, não é quando for, mas quando vier para a terra. Visto haver mais que uma interpretação de vários assuntos proféticos, para mim, o que entendo nas Sagradas Escrituras é que o Senhor Jesus Cristo virá estabelecer o seu reino na terra, dando cumprimento integral, aleluia, dando cumprimento integral à oração do Pai Nosso, em Mateus 6, e cumprindo-se em Daniel 2,34 e Daniel 2,44. Daniel 2,34 e 35 diz: estavas vendo isto, quando a pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. E no verso 35 afirma que a pedra que foi ferida, que a pedra que feriu a estátua, isto é, todos os anteriores reinos humanos, fez um monte e encheu toda a terra. Aqui está o reino de Cristo simbolizado na pedra que encheu o mundo que vem a seguir, os reinos humanos que terminaram. E Daniel 2,44 afirma: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Aleluia. Eu creio que este é o reino de Cristo no milênio, e que esse reino que não passa a outro povo, será o reino teocrático, onde a igreja com Israel governarão o mundo, onde Cristo será o Rei e Senhor. Em Lucas 19, de 12 a 13, disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, e disse-lhes: negociai até que venha. E em Apocalipse 19, de 11 a 21, relata a visão de João acerca de Jesus, que vem para a terra com seus exércitos, e vestido de uma veste salpicada de sangue, denotando julgamento sobre a terra. E o seu nome é a palavra de Deus, cuja palavra é como espada de 2 gumes, para ferir com elas as nações, e pisar o lagar da ira de Deus. E as 2 bestas com os reis da terra,
irão fazer guerra aos exércitos dos céus. Por isso que serão vistos esses exércitos celestiais. E será a altura das duas bestas serem presas e lançadas no lago de fogo. Ainda em relação com este panorama de juízo sobre o mundo, eu creio que se possa incluir Joel 3:2, que diz: congreguei todas as nações, e as fareis descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E em Joel 3:12 afirma: movam-se as nações, subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E também em Zacarias 14:2-4 afirma que o Senhor ajuntará todas as nações para pelejarem contra Jerusalém, e os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Neste juízo com as nações, que creio serão os exércitos e autoridade das nações, o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Israel, com uma praga tal que as mesmas pessoas morrerão de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas órbitas e as línguas na boca, como diz em Zacarias, capítulo 14, verso 12. Também creio, se pode acrescentar ainda mais neste juízo divino, a ceifa e vindima de Apocalipse 14, versos 14-20, onde o sangue no lagar da ira de Deus chegará aos freios do cavalo por 1.600 estádios, ou seja, cerca de 284 quilômetros, lá no vale de Jeosafá, em Israel. Eu também creio que este julgamento é o final das batalhas do Armagedon, onde também estão incluídos os reis do Oriente, Apocalipse 16:16, porque finalmente, julgado pelas Escrituras, atrás expostas, todas as nações entrarão em juízo. Entrarão ali em juízo. Creio ser justo compreender que uns sobreviventes andarão fugidos e escondidos às autoridades do governo mundial, e não porque não receberam o sinal do anticristo, e passarão muito mal até que Jesus volte e prenda as duas bestas. Mas, a parte destes, todos os povos que ainda restarem e que combatem contra o anticristo e não recebem o sinal da besta, da mesma forma, tendo ficado a defender Israel e os povos que criam em Cristo, serão, como fora dito, as ovelhas que o Senhor nos ensina em Mateus 26:31-46. Portanto, voltando ao pensamento inicial de que haverá salvação na grande tribulação, eu creio que por essas escrituras podemos concluir que, primeiro, os que morreram às mãos do governo mundial do anticristo, não recebendo a sua marca, o seu sinal, foram salvos pelo Senhor, dando testemunho da sua fé em Jesus Cristo, e ressuscitaram. Apocalipse 15:2 e Apocalipse 20, verso 4. Segundo, serão sobreviventes as pessoas que andarão fugidas,
não recebendo o sinal da besta, e se aguentarem até a volta de Jesus, não serão atingidas pelas pragas do Apocalipse, porque não terem a marca da besta, eles serão sobreviventes, não só porque ouviram o evangelho pregado por anjos, mas por se juntarem aos que têm esperança na volta de Cristo, porque as pragas somente virão sobre os que seguirem o governo mundial. Apocalipse 9, de 1 a 21. Terceiro, serão sobreviventes todos os povos que restarem das nações, que combateram contra o governo mundial, até que se acabe a grande tribulação, e venha Jesus pela segunda vez para a terra, porque o próprio Jesus vai encurtar esses tempos de destruição no mundo. De contrário, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, 21 a 22. Portanto, vai existir algum número de povos, de nações, embora poucos, que não sucumbirão às tragédias e juízos de Deus no tempo do cumprimento do Apocalipse. Haverá uma esperança de vivência no meio da grande tribulação, até porque o Senhor não vai iniciar o seu milênio na terra apenas com os remanescentes de Israel, mas com os povos, a quem o Senhor chama de ovelhas, no tempo do julgamento das nações. Quarto, quanto à sobrevivência do povo judeu, embora eles, em grande número, irão ser mortos, como eles ainda temam a tribulação de Jacó, em Jeremias 37, e a cidade de Jerusalém será de novo tomada pelos inimigos, e a metade da cidade irá para o cativeiro. Zacarias 14, 2. Eu creio que Jesus virá então socorrer o povo da velha aliança, e finalmente aceitarão a Cristo como seu Messias, e o chorarão amargamente. Zacarias 12, 10 a 11, oh glória! E todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 a 28. Quinto aspecto, os sobreviventes, seguidores de Cristo e seu julgamento. Num certo aspecto, já foi feita referência a este povo, que existirão quando Jesus vier para a terra, para o juízo das nações. Mas ainda, para finalizar deste aspecto, eu creio que nenhuma dessas pessoas viverão ou irão sobreviver. Quando Jesus vier, entrará em juízo com todas as nações. Todos serão destruídos ou aniquilados. Sexto aspecto, o milênio de Cristo na terra. O milênio de Cristo, creio que será a 7ª dispensação do calendário de Deus para a terra. E com o fim desse milênio, também o Senhor fará novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1. Ainda que, também, nesse aspecto, haja quem creia e quem não creia, contudo, eu creio que o milênio de Cristo não é algo